Legal. Você já imaginou abrir uma farmácia? Você já imaginou abrir a sua segunda farmácia? Reformar a sua farmácia? Como que é, dentro da nossa área farmacêutica, vencer os desafios, se superar, vencer o tempo e, mais do que isso, entregar muita experiência, muita qualidade através daquilo que a gente faz? Bom, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso podcast Farmacêutica a nossa arquiteta das farmácias, uma pessoa que eu tenho um carinho tremendo por quem ela é, naturalmente pela profissional que é também. E hoje a gente vai aprender com a vida, com a história, com as vitórias, certamente também, né, com alguns desafios superados, com a Monique Freire. Monique, que alegria ter você aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Nós estamos aqui inaugurando uma casa nova para receber, né, gente, a nossa arquiteta do coração. Não dava para ser uma gravação, né, qualquer. Então, um carinho enorme que eu tenho por você. Obrigado por... gente, ela é importada do Rio Grande do Norte. Vem diretamente de Natal. Então, que massa ter você aqui. E bora fazer o show acontecer? Vamos, obrigada pelo convite. Me senti lisonjeada, né? Ah, Inaugurando um olha aí. espaço novo. A arquiteta tem essas vantagens, Tá né? vendo? Tá vendo? E Mas é um Monique, prazer. eu sou um fã de carteirinha, naturalmente. Talvez quem ainda não te conheça já aproveita para seguir nas redes sociais. Monique Monique Freire Arquitetura. Freire Arquitetura, e eu quero começar com uma pergunta capciosa, assim que, para a gente, né, aprender com você, com a sua trajetória e tal. Como foi, ou em que momento aconteceu, que você se despertou para a área farmacêutica? A pergunta de US$ 1 milhão, né? Essa. Pergunta que eu escuto duas perguntas com muita frequência. Como a farmácia entrou na sua Uhum. vida? Quanto eu vou investir na minha farmácia? Por quanto vai ficar pronta, né? Uma eu sei responder, a outra depende, né? Na verdade, como as coisas boas da vida apareceram de repente, né? Eu sempre fui muito apaixonada pela área comercial, né? Hoje a gente faz a área residencial para amigos, né? Mas a área comercial sempre foi a minha paixão. Eu gosto de entender como funciona o comportamento humano dentro da loja. É muito mais do que arquitetura. E aí, um belo dia, uma amiga, né, que fez faculdade comigo, ligou e disse: "Tá fazendo o que agora?" Aí eu: "Tô trabalhando, né?" Ela disse: "Vamos fazer uma reunião comigo, tem um projeto para fazer, só que eu tô com muita demanda, eu queria que você fizesse junto." Uhum. E eu disse: "Qual é o projeto?" "Ah, é uma farmácia." Aí, assim como todos os arquitetos que olham para mim e perguntam, né: "Mas uma farmácia, né? Como assim?" E eu fui para essa reunião. Meu primeiro contato foi com a manipulação. Então, quando a gente chegou na reunião, toda a área de manipulação era em vidro. Então, eu subi, eu lembro como se fosse hoje. Subi uma escada, passei do lado dos laboratórios. E quando eu vi as pessoas, né, produzindo o medicamento, tudo artesanal, eu disse: "Nossa, parece arquitetura." Olha. E foi muito interessante porque deu uma batidinha no coração diferente. Você encontrou arquitetura na nossa química. É isso? Exatamente. Ou química na sua arquitetura, né? Exatamente. Eu sempre quis trabalhar com um nicho de mercado, isso desde a faculdade. Eu já sabia que era um nicho de mercado na área da saúde. Uhum. Então, quando eu estava próxima a me formar, eu tendenciava muito a área hospitalar, mas aí o destino acabou não me levando para essa área. Eu tentei bastante, inclusive, Olha. se você sabe que eu sou Uhum, determinada, né? uhum. Mas o nicho de mercado ele sempre foi muito forte na minha cabeça, né? Eu sempre acreditei muito. E eu cheguei na reunião e começamos a reunião e o cliente fala: "Ah, eu tenho muitas farmácias." E eu fiz uma pergunta para ele que mudou, assim, a minha vida, né? "Ah, mas você tem tantas farmácias, cadê o seu arquiteto?" Ele disse: "Eu estou sem arquiteto." Aí o meu arquiteto se aposentou. E ali me apareceu uma chance, mesmo sem saber Uhum, detalhes, uhum. mas a gente sabe quando a gente se apaixona na primeira vista, né? Então, eu disse: o negócio não deu certo, né? Ele não fechou o projeto, Uhum. isso foi em 2018. E quando acabou a reunião, aí eu fui conversar com ele e perguntei: "Não tem outra coisa que você precise que um arquiteto possa lhe atender?" "Ah, tem algumas plantas que eu preciso atualizar, mas eu vou pagar pouco."
Então, se você quiser, eu disse, não, eu só quero uma chance, uma oportunidade, para entender melhor. E assim eu comecei, atualizando plantas, indo conferir medidas em farmácias, entendendo como funcionava. Eu ia trabalhar lá dentro da sede da farmácia, né, da matriz, para escutar as pessoas conversando, para tirar dúvidas. E aí, no segundo momento, conheci a drogaria, pela mesma pessoa. Ela também, ó, tenho essa demanda também, e também não estou com tempo. E aí eu entendi que haveria uma grande possibilidade de eu me encontrar na área de saúde, num nicho de mercado e numa área pouquíssimo explorada e com muito potencial de inovação, que é um dos pilares hoje da minha empresa. Então eu fui entendendo. Então eu não pensei, Inácia, no primeiro momento, na parte financeira, porque eu sei que ela é resultado de um bom trabalho. Mas eu queria entender o mercado, porque não tem como você ter um nicho de mercado se você não entende muito do mercado que você está trabalhando. E assim fui construindo essa trajetória, mas apareceu Uma amiga te trouxe, isso. você prestou atenção. Uma coisa legal que você colocou para gente foi o nicho, né? Ou seja, assim como a farmácia, a arquitetura tem sua versatilidade. E num dado momento você vai lá e fala, bom, eu vou ou eu posso, ó, aqui tem um caminho. Dentro da nossa área, Monique, a gente tem 10 linhas de atuação. Ou seja, nós farmacêuticos podemos atuar em 10 linhas. Só que essas 10 linhas, ela se desdobra em especialidades. E aí passa de uma centena de especialidades, que se a gente combinar, então, dá muito mais que isso. Quando você está dentro de uma farmácia, quer seja com ou sem manipulação, a gente pode pensar o quê? Já tem o meu nicho. Qual é o seu nicho dentro da farmácia? Ah, farmácia, ou com ou sem manipulação. Agora, com o seu olhar de, puxa, você tem ideia de quantas farmácias você já trabalhou nesse Brasilzão todo? 254. 254 farmácias em praticamente Sim. todos os estados, né, do Sim. Brasil. Todos não, quase todos. Menos Amazonas e Acre. Você que é do Opa! Amazonas e Acre, né? Eu tenho uma condição especial para você. A M e a C, olha pra gente com carinho, né? Vamos fechar o mapa do Brasil. Então, nessas 250 farmácias, existe como você vê ou você contribui para que, mesmo que seja uma drogaria ou uma manipulação, ela tenha ainda mais uma camada de nicho, uma especialização? Existe uma manipulação que tenha um diferencial além de ser manipulação? Sim, tem um tipo de projeto que eu acho espetacular, né? Que é a manipulação de estéreas, produtos estéreas, que é um nicho dentro do nicho, né? E assim como tudo que eu, né, me sinto atraída, eu acho que quando você tem algo a ser explorado, né, como é esse nicho, né, o nicho dentro do nicho realmente, se torna algo muito interessante, porque poucas pessoas fazem, né, por causa da complexidade. E o que nos torna diferentes é quando a gente abraça a complexidade. Porque você sabe bem, né, que projeto de farmácia não é simples. As pessoas, mas farmácia? Eu já vi um projeto, Monique, e eu te passei esse projeto, que não tinha balcão. Sim. Você lembra desse caso? Era uma farmácia literalmente sem balcão. E não é porque, às vezes, pode ter uma outra solução para atender, mas não tinha outra solução para atender, né? Então, Sim. acontece também essas coisas, Sim. né? Sim. A gente até fala no escritório que hoje a gente tem um nicho dentro do nosso escritório, que é ou o projeto que não deu certo com outro profissional e o cliente traz para a gente, ou o projeto que o arquiteto desistiu Opa. e traz para a gente no escritório. Porque é uma área apaixonante, né? Mas com muitos desafios, né? Principalmente se tratando dos órgãos públicos que a gente tem que submeter os projetos. Então, entender a legislação, ela não é o único caminho. Eu até falo que entender a legislação é até simples, né? Só que você entender de fluxo, você entender de soluções que não só vai atender, por exemplo, a vigilância sanitária, mas vai fazer com que você cresça a longo prazo, é o que diferencia, né, alguém que seja especialista na área de alguém que não é, né? E para muito além do mobiliário, né? O mobiliário, ele tem um peso muito grande dentro do projeto, mas hoje a minha especialidade, ela vai muito além
do desenho. Hoje a minha especialidade ela vai muito para a arquitetura de negócio para farmácias. Então, a minha atenção ela vai muito para o negócio. Como é que eu faço a farmácia do Inácio ser sustentável e crescer nos próximos 5 anos? Não pode ser um projeto que só cresça em 1 ano, que daqui a 1 ano ele precisa ter um outro projeto porque ele não consegue mais crescer. Então, a minha visão ela sempre é a longo prazo, porque eu sei quanto custa, né? Quando a gente sabe quanto custa, a gente consegue otimizar o investimento do cliente para que ele continue crescendo sem precisar fazer um grande investimento, né, a longo prazo. E isso, assim, alguns profissionais da minha área fazem, mas aí ele vai lhe contratar quando? Né? Ele vai me contratar assim que ele precisar. Então, a minha preocupação não é fazer farmácias que durem pouco tempo, é farmácias que durem o tempo suficiente para que o cliente cresça bastante. Então, a gente sempre fica ali, né, muito mais preocupado com o resultado que o projeto vai dar do que com o tempo de uso dele. Que legal. Monique, te conheço um pouco, para quem não sabe, né? A gente tá junto desde 2018, se eu não É, estiver sim. enganado, né? A gente está gravando isso em 2026, eu não sei quando é que o pessoal vai assistir, então já tem um bom tempo. E é uma amiga da família, uma pessoa querida que também faz os meus projetos, viu, gente? Fora a farmácia, eu tô naquele lista dos Dos amigos lá. amigos. Mas assim, eu queria pegar de você o seguinte: tem uma parte do trabalho que deve ser o trivial do dia a dia. E normalmente tem uma parte vou chamar de bloco dos inusitados. Tem algum, dessas 254 farmácias, tem algum que você se recorde, digna de nota, assim, fala, puxa, essa aqui, eu não sei se foi com aprovação de documento, se foi do lugar, tem alguma coisa assim que você possa trazer pra gente? Tem Como lidar com o inusitado, assim, várias, e assim, tirar coelho da cartola? mas tem uma que eu, inclusive, estava conversando com um cliente, estava contando um pouco dessa história. A gente tem um projeto aqui em São Paulo, que ele é todo tecnológico, né? É a farmácia mais tecnológica do Brasil, inclusive, que a gente sempre pergunta ao cliente, qual é o seu, quanto você imagina investir? Qual a data que você quer inaugurar? Porque esses 2 parâmetros, né, eles são importantes para que a gente possa caminhar dentro da realidade. E aí esse projeto, ele não tinha nenhum tipo de restrição financeira. Ele disse, o que você quiser inovar, você tem carta branca. E eu lembro que o escritório fez, será? Assim, sem valor? E foi exatamente assim. Então, tudo o que a gente pensou em colocar foi aceito. E não porque eram boas ideias, porque a gente tem muitas boas ideias que são aceitas. Nosso grau de fidelidade nos projetos é de 90%. Então, quando a gente coloca um antes e depois no Instagram, Perfeito. a imagem do 3D está exatamente igual ao executado. Então, o nível de confiança que os clientes têm no nosso trabalho é muito alto. Então, ele faz, né, igualzinho. Mas aí a gente fazia, então vamos colocar um piso de LED. Aí a gente sugeria, não está aprovado, pode colocar. Então, vamos colocar uma cascata no meio da loja, perto do dermo. Pode colocar. E assim, foi tudo que a gente sugeriu, a gente não fazia conta, né? Foi aceito. E onde é que eu quero chegar, né? Que, claro que foi uma exceção, e eu acho interessante que seja uma exceção, porque a gente tem que trabalhar dentro da realidade, quebrar um pouco esse estereótipo que, vou contratar uma arquiteta, ela vai colocar tudo caro, não vou conseguir executar, né? E o arquiteto, ele é justamente o contrário, né? Ele precisa fazer algo que torne viável para você da melhor forma possível e hoje da forma mais inteligente possível. Então, a gente fez essa farmácia, ficou lindíssima, né? E para mim, essa cascata, né, que é uma cachoeira que tem no meio da farmácia, ela ficou extraordinária. Foi um investimento considerável para executar, né? Deu um pouco de trabalho, mas ficou um efeito muito bom. E a gente pretende colocar essa mesma, né, estratégia em outra farmácia. Que legal. Se ela tá falando assim, com essa carinha, é que tem coisa chegando. Monique, eu vejo, a gente, semana passada, né, a gente estava aqui em São Paulo, na Bradilan, eu sei que você participa o Impacto é um deles, né? Inclusive, senhoras e senhores, Impacto em 2026, em novembro, dias 21 e 22, hein? E olha, eu posso te dizer, a gente já passou, Monique, da metade das inscrições.
Então é sala com lugar marcado, não é aqueles lugares enormes. Então, se você empreende ou se você quer empreender, nossa sugestão. Eu sei que você vai em vários eventos e não é de hoje, né? Inclusive a gente brinca que você tem rodinha no pé, né? Você e nosso amigo Wagner Tavares, porque o Wagner também, pelo amor de Deus, não tem nenhum evento que eu vá que ele não esteja. Aliás, tem evento que eu vou por causa dele. Ele tem, Inácio, eu tô aqui, ele me carrega, né? Eu queria saber para você, qual que é a importância desses eventos? Porque, assim, você tem uma logística de empresa física, você tem uma logística de família, e, assim, horas de voo até chegar, às vezes aqui em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, ou em Porto Alegre, enfim, não é? Como que você olha para esses eventos? Por que você dá tanta importância para esses eventos que você vai para aprender e quero aproveitar e também trazer o outro, que é que você vai para palestrar, que eu sei que você também trabalha com como é que eu posso dizer, uma marca de tintas, posso assim dizer, não sei se eu posso falar o Sim, nome, essas coisas, né? Mas uma marca importante de tintas, eu sei que você tem uma participação lá. Nesses eventos também da área da saúde, você normalmente está palestrando. Então, como que é para você esses eventos, tanto do ponto de vista aluna, para se atualizar, e professora? sim. Sempre o primeiro ponto de vista é o da aluna, né? Se eu não sento na cadeira para aprender, como eu vou sugerir algo novo para o meu cliente? Então, sempre essa é a Uhum. primeira coisa que me aparece. Inclusive, eu conheci o Inácio dessa forma, lembra, Inácio? Né? No Ao farmacêutico de valor. Isso, 2018, né, eu É, participei de um que evento de legal. arquitetura. Dentro desse evento tiveram algumas questões: "Ah, quem aqui trabalha com nicho?". Eu Uhum. nem acho que eu tinha feito uma farmácia, drogaria, não era Olha isso. manipulação, e aí eu levantei a mão, eu disse: "Só Uhum. trabalho com farmácias". Então, eu sentei nessa cadeira, acho que esse é um ponto muito importante para quem está ouvindo. Uhum. Então, quando eu decidi, eu quero ter um nicho, e quando eu fui recebida por essa oportunidade, porque eu não fui em busca dela, não que eu tenha nenhum Incrível, problema em ir, incrível. inclusive eu Aham. vou em busca de tudo que eu, né, quero. Mas eu sentei na minha cadeira e decidi: "Não, vai dar certo". Eu não tinha plano B. Por quê? Porque eu imagino que quando não que seja ruim ter plano B, mas, para mim, ter o plano B me fazia distrair do plano A. Uhum. Então, quando eu decidi, eu sentei nessa cadeira que vou dar certo como Uhum. arquiteta de Uhum. farmácias, e eu falei nesse evento, acho que foi a primeira expressão pública, digamos assim, Olha. eu ganhei um sorteio para uma sessão de mentoria, e nessa sessão de mentoria, a pessoa me falou: "Ó, se você quer farmácia, então eu vou indicar para você uma pessoa". E aí, quando ele falou o nome de Inácio, eu fui Puxa, pesquisar, não né. lembrava disso. É. E aí eu vi que Inácio estava fazendo uma aula. E um ponto muito importante, que isso para mim no início foi espetacular, é que, eu vou para o nicho de farmácias. O que é que tem no nicho de farmácias? Farmácias. O que é que não tem? Um arquiteto no meio das farmácias. Uhum. Então foi a primeiro insight que eu disse: "Não, eu tenho que estar em tudo, porque na hora que eu tiver a oportunidade de falar, Uhum. vão perguntar: 'Você tem farmácia?' Eu vou dizer: 'Não, mas eu sou arquiteta de farmácias'". Então eu sempre fui a única pessoa dentro do grupo que não era farmacêutica. Isso, eu fui trazendo algumas estratégias interessantes. Normalmente eu ia quando participava de lives, né, eu era a que mais interagia nas lives, Olha. pandemia, Uhum. então, Uhum. eu coloquei no meu perfil uma foto minha que eu estava com a blusa roxa, porque na hora que eu aparecia na live, só eu tinha roupa roxa e as pessoas: "Quem é essa pessoa, a arquiteta que está aqui com a roupa roxa?". Então, tem algumas estratégias, Legal, né, que a gente legal. usa da psicologia Anotou das essa aí, cores, né, anotou essa aí, ó. É. né, para poder a gente Uhum. se destacar, Legal. porque o se destacar ele vai muito do detalhe. Então, qual é o Uhum. detalhe que você não está vendo? Né, e eu trago isso para o nicho também, para quem Uhum. quer, né: "Ah, eu quero trabalhar com nicho, que nicho eu trabalho? Qual é o nicho que ninguém está olhando?". Então, na área de arquitetura, todo mundo olha para o nicho comercial, loja, Uhum. clínica, área né, da odontologia, mas farmácia ninguém estava olhando também. Então, eu acho que você tem que olhar diferente dos outros, né. E aí quando eu achei você no YouTube,
tinha lá, faça a sua inscrição. Eu fiz a minha inscrição, assisti a aula, e na aula o Inácio falou, mande sua pergunta. Eu mandei a minha pergunta e a resposta dele, você é arquiteto, o que você está fazendo aqui, né? E aí eu coloquei, eu quero entender como que o layout pode impactar Legal. as vendas. Como eu sempre gostei da área comercial, né, o meu caminho sempre foi vender. Então, se eu faço um projeto que não vende, meu projeto é ruim. Ele pode ser lindo, será lindo, mas ele precisa gerar venda. Porque a área comercial, assim como farmácias e outras áreas, trabalham com lucro, né? Então, eu comecei, o primeiro evento, né, foi com você, e eu fui entendendo o que eu precisava aprender dessa área. Porque se eu fizesse só projeto, eu seria apenas uma arquiteta de farmácias, né? O título, inclusive, que quem me deu foi Inácio, né? Então, uma vez eu perguntei a ele, como é que eu tenho que criar um slogan, Inácio, o que é que eu falo? Essa arquiteta das farmácias. E ficou, né? Pegou. Então, todas as vezes que eu vou para um evento, o primeiro ponto é escutar o que é que o meu cliente está falando, quais são as principais dificuldades, porque a dificuldade na área da arquitetura, eu sei, né? Quando você entra numa farmácia, você que não é arquiteta, você vai reconhecer a dificuldade, mas é entender exatamente o que ele precisa. É tanto que quando eu comecei na área de farmácias, sabe como foi que eu comecei? Conta. Não foi fazendo projeto, né, de layout. Nessa mesma época, eu fiz um projeto de edifícios sustentáveis em Brasília, né, para projetar edifícios sustentáveis, em termos de consumo de energia e tudo mais. E a primeira queixa do primeiro cliente que eu atendi foi, a gente gasta muito aqui em energia, minha conta de energia era altíssima. Então, eu peguei tudo que eu aprendi nesse curso em Brasília e apliquei na farmácia dele, a gente diminuiu 30% da conta. E aí eu disse, olha, esses 30% que você está economizando aqui, você vai investir na sua loja. Então, eu entendi rápido, isso foi em 2018, que muitas vezes não é que ele não queira reformar, ele quer, ele sabe que ele precisa, mas tem outras dores. Então, como eu entendo essas dores para poder conversar de igual para ele? Para que ele possa entender que eu sou uma parceira de negócios, assim como o fornecedor da matéria-prima dele, que está ali para crescer junto, né? E estando nesses eventos, ouvindo quais são as dificuldades, né? Entendendo como é que ele... Sabe a história do Globo Repórter? Quem são? O que comem? Onde vão? Né? Como se encontram? Né? Foi um pouco isso também. Essa é uma boa, assim, imagina que, inclusive, estiver fazendo sentido para quem está vendo a gente, deixa aí uma mensagem no comentário, né, pessoal? É a única maneira da gente saber que você está aqui, que, enfim, que esse conteúdo está gerando valor para você e tal. Então, comenta. Que é o seguinte, onde comem, onde vivem, vamos aproveitar esse gancho Sim. do seu prisma da arquiteta das farmácias, em contato direto, na maioria das vezes, com os donos, não é? Tem algum gargalo que você vê assim mais latente, alguma coisa que chame a sua atenção, quer seja por um processo de reforma ou de crescimento ou de gestão, de olhar para... Porque às vezes você entregou a farmácia, ok, mas vai uma cara nova, um letreiro atualizado, a iluminação, que eu sei que é algo que você cuida de uma maneira, né? O que você vê que às vezes a gente trava na gente mesmo? Aliás, você vê alguma coisa? Sim, eu falo que são, assim, tem um tripé muito importante, né? A estrutura, ela faz parte disso. Você não tem como abrir uma farmácia sem pensar na estrutura, e se você não pensa, você não cresce, né? A gestão é uma dor muito latente do dono da farmácia, ele tem muita dificuldade em gerir, e ele tem uma grande vantagem, ele é muito estudioso. Então, um dos pontos que eu me identifiquei muito na área foi que eu encontrei uma área de trabalho onde as pessoas estudam muito. Então, isso me conectou muito facilmente. E a outra é gerenciar a equipe, né? Então, quando eu comecei a entender que essas eram as 3 dores e que meu principal concorrente não era o outro arquiteto, eram essas outras 2 dores, então como é que eu posso contribuir, né, com isso, Legal, né, legal. para muito além da estrutura? Porque, assim, eu
poderia chegar para o dono e dizer: "Ó, você precisa reformar, sua gôndola está errada, ou então o seu produto não está em destaque". Ele disse: "Mas como é que eu vou reformar se eu não estou sabendo gerir a minha farmácia?", Uhum. né. Então, na hora de alocar o recurso, ele pensa nessas 3 áreas. E foi aí que surgiu a comunidade, né. A gente abriu, inclusive muito incentivado por você, né, e como é que eu posso contribuir? As palestras, elas são uma grande contribuição, porque eu levo esse conhecimento, esse repertório Uhum. de muitas farmácias para as palestras, então a gente fala o que dá certo, quais são os desafios, Uhum. quais são as tendências, né. Eu trabalho com tendências há 9 anos, em Olha que estudos de legal. tendência. A Uhum. gente, faz estudos de tendência para toda a América Latina, já faço palestras de tendências há 9 anos. É legal que você vai de casa cor a farma andou uma É. coisa, né. Eu estou Que em todo legal. canto, né, como você mesmo falou, eu estou em todos os E eu lugares. vou também, viu, gente? Isso é curioso também, porque eu também frequento casa conta e, né, Sim, eu também vou lá, tô de olho também na arquitetura e tal, sim. enfim. Então, nós criamos uma comunidade, né, que começou com 15 donos de farmácia, hoje Uhum. somos em 147. Uau! É um grupo do WhatsApp, né, onde as pessoas se ajudam. E as pessoas podem entrar, é um grupo pago, como que é isso? Ainda é gratuito, né. Então, opa, então, ó, como é que faz para entrar? Sim, há um link para acesso, Uhum. então a gente tem essa preocupação com a segurança de quem está lá, então é solicitado o acesso, a gente envia o link, é solicitado, a gente vê quem é e libera o acesso para que todo mundo da comunidade tenha a segurança de que não vai ter ninguém lá aplicando golpe e Uhum, tudo, né, uhum. que é comum em alguns grupos. Tem a preocupação com o conteúdo, então a gente tem aulas, mensais, Uau, não que só legal. minhas, aulas de convidados. Você já fez uma Uhum. aula na comunidade, né, É verdade. e as pessoas se ajudam muito. Então muitas ideias que uma farmácia teve, compartilha na comunidade, a outra farmácia faz e tem resultado também. Uhum, E aí você pode pensar: "Ah, Monique, mas vai copiar a ideia do coleguinha?". A gente vive num Brasil gigante. uhum. Então o que funciona no Pará, você pode adaptar para BH, né, para Belo Horizonte. Uhum, Você vai ter uhum. resultados próximos, mas dentro da sua essência, dentro da sua cultura. E é muito rica essa troca, né. Então assim, "Ah, Monique, gera negócios?". Gera, porque você gera negócio a partir do momento que você agrega valor e que as Uhum. pessoas confiam em você, né. Mas para muito além disso, você consegue tirar muitas vezes a farmácia que não está faturando naquele mês, Uhum. com um evento, uma ideia de quem falou na comunidade, e ela fatura 30% a mais, É isso. né. Então a gente tem essa preocupação. Tudo começa com uma ideia. Exatamente, exatamente. Que massa. Ó, então a gente navegou um pouquinho nesse mundo da farmácia. Posso navegar um pouquinho em você agora? Pode. Vamos fazer um de frente com Monique Freire aqui? Monique, você contou da sua trajetória, como que você entrou no mundo, na nossa área farmacêutica. Ok. Agora me conta de você, pessoa. Como que estava a Monique 2018 versus 2026? Que você acha que essa área também te deu? Ou vamos chamar aqui de Sim. vitórias, né? Aham. Eu estava trabalhando na área comercial, em alguns projetos, estava trabalhando em parceria com outros arquitetos, mas eu sempre tive uma veia muito empreendedora. Então, eu queria muito investir no meu escritório, investir em algo maior, Uhum. mas ainda não sabia muito bem no que, até porque é muito importante que a gente tenha um plano, mas seja um plano que seja sustentável, que você não fique pulando de galho em galho, né. Uhum, uhum. Então eu estava numa fase que eu estava estudando muito, Ah, estava numa fase, algumas pessoas vão lembrar, para acordar 5 da manhã para assistir as lives, né, para estudar. Eu sempre tive muita certeza que daria certo, o que eu assim, escolhesse, né, o que fazer, porque como eu sempre fui estudiosa e eu sempre fui uma boa aluna, né, então eu sabia que eu precisava de uma oportunidade e saber qual o caminho. Então eu estava numa fase onde eu precisava me encontrar, estava numa fase financeira ruim, né, e foi interessante porque, assim, foi a fase que eu tomei café com um outro amigo, uhum. né. Eu lembro que ele não tinha horário,
que é o Matheus da CDL, que na época era da CDL, e ele disse: "Olha, eu só tenho hora às 6h30 para tomar um café. Você topa?" "Topo." E aí o Matheus: "Ó, você precisa conhecer o Américo trabalha também com farmácias." Então eu fui entendendo quem eram as pessoas, fui investindo. Na época eu não tinha dinheiro para investir nos eventos, né, e é caro, gente. Lembrem-se que eu tô no Nordeste, né, tem todo um investimento aí. Hotel, translado. Exatamente, exatamente. Às Mas vezes o ingresso é até uma parcela relativamente menor, pequena, perto do... isso, né, eu acho que tem muito forte o para quem. Então, foi há poucos anos do meu divórcio também, então era eu e Malu, né, que é a minha filha, Isso. e o para quem também tem que ser muito forte, não? Então, o que eu vou fazer a partir de agora, né, e que traga orgulho. A minha veia empreendedora, ela vem muito da minha mãe, então eu sempre via minha mãe trabalhando muito. Então isso, o trabalho para mim sempre foi: "Ah, não, se eu trabalhar muito, né, eu também vou ter bons resultados." E aí quando eu encontrei, né, a farmácia, foi dedicação total, né. É claro que há um grande desafio para você equilibrar os papéis, né, mas eu entendi há pouco tempo que a gente não tem como equilibrar. A gente escolhe qual é o pratinho que vai cair. Então, nesse momento, qual é o prato que eu tenho que deixar cair, né? Qual é o que eu não posso deixar cair de jeito nenhum? E aí isso vai mudando, né? A Monique 2018 é bem diferente Da da versão versão 26. 2.0, né? Senhoras e senhores, eu vi ela na época em que você já tinha um espaço legal para trabalhar, mas não se compara com o escritório que, né, que Sim. vocês construíram, você e a equipe inteira, né? E uma coisa bacana que me ocorreu, de um cara que eu gosto muito, que é o Vitor Damasio, que ele diz o seguinte: longe é onde você não quer ir. Sim. Então, às vezes, eu tô falando aqui longe, porque eu olhei o mapa do Brasil. Semana que vem eu vou para Manaus, veja. Mas talvez para você não fosse longe. Às vezes tem gente que é no jardim de casa e não vai, porque longe é onde a gente não quer ir. Impressionante como é que você traz isso de uma maneira tão viva. E uma coisa legal é essa questão do equilíbrio, né? Talvez a gente realmente não fique equilibrado, mas a gente vai se equilibrando. Eu gosto muito de usar uma frase que é: o equilíbrio é no gerúndio, porque é o tempo inteiro, né? Como o nosso Sim. corpo, né? Nosso corpo nunca está em pleno equilíbrio, ele está o tempo inteiro buscando, ou seja, talvez o equilíbrio não exista, nem após a morte, se bobear, porque a gente vai se decompor, vai acontecer aquele trem todo lá e continua até, né? O processo de se buscando novos pontos ali de harmonia, É talvez. como Então, que sucesso. legal você trazer Não isso. existe sucesso, você está sucessando. Perfeito. Você está nesse caminho e é um caminho que ele não acaba. Então, eu tive 2000 e a gente tá em 2026, 2024 foi o meu melhor ano profissional. Olha. Melhor faturamento desde então. Tive que dobrar a equipe, dobrei Ali projetos. teve um salto. Isso, 2024 foi o ano que eu mais Pós-pandemia, fiz né? palestra, né? Foi o resultado de um trabalho muito forte desde 2019. E aí eu pensei: "Nossa, cheguei, né?" E aí eu lembro que na terapia eu perguntava à minha psicóloga: "Será que eu cheguei?" Ela: "Não, você chegou." Hoje eu entendo que não existe o chegar, porque no ano passado a gente cresceu mais, só que na hora que você cresce faturamento, equipe, você cresce desafios, né. Não vamos falar que é problema, porque são desafios bons do crescimento. Então eu entendi que eu precisava arrumar a casa. Então 2025 foi o ano de arrumar a casa. Eu me debrucei na gestão da minha equipe, né, na gestão do meu escritório, nós dobramos de tamanho, né. E eu disse: "Ou eu organizo agora, para o ano que vem eu realmente estar com isso, esse processo organizado, e aí eu posso crescer sem deixar tantos pratos cair", né. Então, foi aí que eu entendi, não existe o sucesso, existe o sucessando, né. A gente vai construindo, vai sempre aprendendo, a gente muda muito de um ano para outro, era algo que eu não imaginava, foi algo que eu me surpreendi muito, né, o quanto eu mudo de um ano para outro, e eu vejo isso como muito positivo. Então coisas que faziam muito sentido para mim há 3 anos atrás,
Hoje eu paro e penso, será que faz Olha. sentido? Será que faz sentido para o meu cliente que se continue assim? Será que o que eu busco, né, como arquiteta para farmácias vai atender a demanda desse cliente ou não? Então eu tenho que atender a demanda dele, né? Então muitos pontos assim vieram como reflexão de um ano para outro, porque eu estava muito aberta, assim como sempre, a escutar o que o cliente, né, tem a falar. Eu acho que esse é um grande diferencial para todos os profissionais, né? Vou falar da minha, que é a arquitetura, mas para o farmacêutico, que trabalha no consultório farmacêutico, escute o seu cliente, né? Seja um elogio, seja um ponto de melhoria, o que é que para ele, né, faz sentido. Às vezes você tem a certeza, como né, a farmácia que não tinha balcão, que aquele caminho estava errado, né? Você tenta alertá-lo, mas muitas vezes ele precisa passar por aquilo, né, para entender que é muito mais complexo, né, a nossa área. Então, há um caminho aí a ser né, persistido e percorrido ainda por muito tempo. Legal. E vamos aproveitar a sua ilustre presença aqui para a gente fazer um bloco que é sobre agora o prisma da arquiteta das farmácias. O que que você está enxergando na nossa área? O que que você está vendo que está funcionando? Ou o que talvez deixe de existir para os próximos tempos? Eu sei o quanto que você está à frente também dos processos de inovação, pensando também em equipes, se você vê alguma alteração nesse sentido. Como que você está enxergando o nosso mercado? Nossa, muitos caminhos que, as farmácias já deveriam estar percorrendo, assim, né. Nos estudos de tendência, eu sempre levo, né, cada pessoa que representa um país, aqui a gente tem um grupo que representa o Brasil, e cada pessoa apresenta uma tendência nesse evento, que é um evento internacional, inclusive foi sábado agora. E eu sempre tento, né, acho que de 4, 5 anos para cá eu tenho feito isso, trazer uma tendência da área farmacêutica e apresentar isso para a América Latina, porque o Brasil ele é referência em farmácia. Ninguém faz farmácia como a gente faz. Eu sei porque eu fui para a NRF o ano passado, eu conversei com muitas pessoas lá, eu visitei lojas, né, então a forma como a gente empreende aqui, que é super desafiadora, né, não preciso nem dizer para quem está assistindo, mas é inovadora, porque a gente já aprende no difícil, né. Então na hora que a gente vai ver a tendência, Inácio, ela vai melhorando a cada ano, então não quer dizer que o que é tendência hoje, daqui a 2 anos não vai ser mais tendência, ela vai sendo construída, né. E aí tem 2 grandes tendências que quem ainda não percebeu, e isso com farmácias com manipulação ou sem manipulação, precisam se atentar muito, muito rapidamente. Uma é que a indústria do bem-estar, né, a área do bem-estar cresce de forma Uau! exponencial, né. É um mercado de mais de 5 trilhões, então é um mercado que cresce a cada ano. Então a farmácia, ela não pode se posicionar mais como a cura da doença. As pessoas, elas estão mudando, né, as pessoas querem viver mais, a gente passa por uma grande revolução na farmácia, né, com o uso das canetas, que é muito além do emagrecimento, é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança em tudo, no que ela come, como ela pensa, como ela se exercita, né, como ela vai reagir à possibilidade de viver mais. Então as canetas, elas trouxeram essa possibilidade, eu posso viver muito mais agora, né, então a expectativa de vida que já era alta, hoje há uma necessidade de vida a mais, as pessoas necessitam e querem viver mais. Então a farmácia, ela pode ser um grande parceiro nesse novo momento né, que estamos vivendo. Então não existe mais a farmácia para você comprar um remédio para você ficar bom de uma doença, não, ela é para ajudar você a viver mais e melhor. Então eu chamo da indústria, porque são muitas frentes, né, da área do bem-estar, está aí crescendo muito. Uma grande, evolução, né, não vou falar de tendência, porque a gente também já vê isso construindo, eu falo isso há pelo menos 5 anos em todas as minhas aulas, né, que eu fiz, durante esses últimos 5 anos, eu falei e eu trouxe a cada ano o crescimento desse mercado, que serve para manipulação e serve também para farmácia que não é manipulação, é o crescimento da área veterinária. Né, os pets saíram dos nossos quintais e começaram a dormir nas nossas camas, né.
Então, quem aí é de uma geração, né, não vou dizer a nossa geração, Inácio, para não entregar a nossa idade, mas a gente tem uma geração que o cachorro não entrava em casa, né? Ele ficava ali na varanda. Hoje não, né? Ele muitas vezes, né, o pet, ele é o grande companheiro de quem está ali. As pessoas desejam não ter filhos, então o pet é a companhia, ele serve como a história do cão guia. Há uma nova forma de se relacionar que envolva o pet. Então, esse é um mercado que ele traz infinitas Puxa, possibilidades. pensei aqui no viés, sim, da área pet, mas também dele como um acompanhante, né? Sim, sim, Naquele espaço. Então, não necessariamente vamos empreender na área pet, mas espera aí, se o meu paciente, cliente, frequenta e traz o pet, porque eu já vi uns que deixam o pet lá fora, e às vezes dá um chabu danado. sim. Já vi saindo da coleira, já vi um brigando com o outro, já vi uma mãe brigando com a outra ali, porque. Então, Aham, tem que gerenciar isso também e ter sim, boas ideias para isso também, não é? sim. É um mercado onde ele há muita possibilidade de você estar em muitas frentes. Eu até brinco que a comunidade mais unida Olha é aí, a comunidade que pet. legal. Então, os Bom, se donos de tiver pet. gente aqui ouvindo, que nos diga, né? Então, assim, você pode estar dentro das comunidades, você pode estar dentro dos eventos. Inclusive, para quem é solteiro, há uma nova revolução na Conte-nos. que são os eventos de pet para pessoas solteiras com pet. Olha que interessante. Isso Ou é seja, uma se grande o meu novidade. pet der match com o seu pet, a gente tem chance, é isso? Exatamente, exatamente. Quem é da corrida que lembra da meia azul, é como se agora fosse os eventos pet. Então, ainda Olha há essa só. outra Uau, possibilidade. legal. É um público que compra sem pedir O desconto. filme, desculpa, agora eu tô viajando aqui, né? Mas o filme 101 Dálmatas começa com um passeio no parque. O cara tinha um, a moça tinha o outro, não é isso? Não lembra agora? Pingo Eu não sou e. dessa época, Ah, não Inácio, é eu não dessa vou época do 101. lembrar. É o Pingo e tinha a fêmea, e aí eles, nananã, e acaba que os Você dois ali entregou a sua também se. geração, você sabe, né? Agora É, faz parte, né? os cabelos brancos estão aí. O tempo é nosso amigo, né? Isso mesmo. Então, é uma área que cresce muito. Monique, mas eu tenho drogaria, eu não tenho manipulação, né? Para usar a parte da veterinária. Mas pode ser um segundo negócio. A gente tem um cliente no Paraná que a gente fez um pet shop ao lado, né? Ali próximo à farmácia. Então, é um negócio que dá para você trabalhar junto, né? Otimizar a gestão, talvez até algum tipo de serviço ou equipe ou estacionamento, alguma coisa assim, né? Isso, né? E assim, o terceiro, né? Tem vários, mas eu vou concentrar nesses três, é que as pessoas, elas não querem sair de casa para comprar. Não quer, né? Eu brinco que eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que faz questão de ir na farmácia e Sim. comprar na farmácia. Mas as pessoas pedem muito delivery. O delivery, ele, que é o WhatsApp, né? Ele facilita muito a vida. Então, as pessoas não dão prioridade a isso. Só que o WhatsApp, ele não vende como você poderia vender na sua loja. Não dá nem para comparar. Então, se você poderia vender muito mais e se relacionar com o cliente, né, na loja, você precisa investir numa experiência diferente na hora que ele chegar na loja. Porque se a sua fachada estiver lá caindo, que como muitas a gente sabe que tem, se ele entra na loja, ele não acha produto, é tudo apertado, prateleira suja, ele vai para lá por quê? Né? Então, as farmácias, elas estão, e a gente entra muito fortemente nessa área, porque é uma área que me interessa muito como profissional, e eu sei o quanto isso repercute em venda, precisa ter uma experiência diferente para quem está lá dentro. Precisa chamar. E a gente tem grandes possibilidades. Então, muitas farmácias promovem eventos dentro da farmácia, só o que a gente tem é data comemorativa, né? Para poder, se a gente todo mês quiser fazer um evento, todo mês a gente consegue. Né? Então, é muito mais do que outras áreas, né, comerciais. Então, trazer o cliente para dentro. Ele quer viver experiências diferentes. Acolher, né? Exatamente. E a manipulação, ela tem um oceano azul aí. Porque você pode experimentar produto, você precisa fazer uma venda consultiva, precisa mostrar, explicar o porquê que aquele produto vai atender a necessidade dele. É tão importante isso. Eu fui para um evento pós-NRF, agora recente, e na hora que foi a palestra de IA,
que é que foi falado lá? Que as pessoas, elas não procuram só, botam lá na busca, relógio. Isso não existe mais. Ou você procura ainda assim? Você faz todo um contexto para Não, entender o que você quer, né? A IA ela veio para transformar a forma de busca. Então, você vai colocar lá, preciso de um relógio que traga autoridade, porque eu vou para um evento, vou fazer uma reunião com tal pessoa, tem que ser um relógio que me represente, né? Que tenha sentido para mim, que ele seja um tom escuro, detalhes dourados. As pessoas elas estão pesquisando assim. Então, ela não vai colocar lá creatina. Ela vai colocar, preciso de um suplemento, que seja por uma farmácia confiável, que tenha muita experiência nesse tipo de suplementação. E aí, na hora que ela buscar, será que ela vai achar a sua farmácia? Porque todo o sistema de busca ela é baseado na confiança, né? É confiança, é o conteúdo que você está construindo, são os eventos que você está fazendo, é onde você está inovando, para na hora que ele buscar, né, uma opção sem açúcar, sem lactose, sem glúten, mas com sabor, apareça a sua farmácia. Então, está mudando tudo muito rápido. Então, a experiência não é você chegar apenas e a loja ser bonita. Isso eu acho até um pouco de obrigação. Ela tem que ser confortável ao olhar, mas você tem que ter muitos pontos de experiência já mapeados. Porque senão você vira vítima do WhatsApp. Aí no dia que o WhatsApp cai, o que acontece? Aí perde o faturamento, E a aí você não coisa fatura nada, acontece. né? Então é muito importante que você tenha esse braço muito bem feito, porque você vai precisar dele, obviamente, mas que não seja limitado a isso. Se você fatura X, você poderia faturar 2x se você trouxesse esse cliente também para a loja. Então isso é muito real, sabe? Muito legal, muito legal. Monique, eu vejo que você lida super bem com os desafios. Uma coisa que de vez em quando o pessoal escreve, né? Puxa, às vezes a gente está gravando aqui e parece que o mundo é lindo, né? Então, eu lembrei de uma música até acho que do Cidade Negra. Você não sabe o quanto eu caminhei, né? Pra chegar até aqui. E eu sei um pouco da sua trajetória e tal. Quando a gente olha para isso, não no sentido de ancoragem nem nada disso, mas para tentar entender realmente no seu dia a dia, dos dias mais difíceis, dos dias que, puxa, que colocam a gente em xeque-mate, não em xeque-mate que não teria saída, um xeque-mate, mas em xeque, que é aquele que você tem uma saída, mas não é fácil, né? Para quem joga xadrez aí deve entender o que eu tô falando. Então, para esses dias mais difíceis, como que é o seu pensamento? Como que é a mentalidade? Você eh, tem uma literatura, você lê sobre isso, se prepara, cuida da sua mente, organiza os pensamentos. Você faz alguma coisa em especial nesse sentido? Muita coisa. Eu tenho várias caixas abertas na minha Aí. cabeça, né? Eu acho que depende muito do momento. Então, quando a gente falou em equilibrar os pratos, né? Se você está no momento de crescer, a gente tem que ter a certeza, né? Nem a possibilidade, a certeza de que vai ter desequilíbrio. Não tem como crescer com equilíbrio, não tem, né? Inclusive, a melhor fase de crescer é no caos, né? Que as pessoas ela têm muito medo do caos. Mas o caos, né, os desafios são excelentes combustíveis, né, para você colocar no seu carro para você crescer. Porque se tudo estiver bem, você não cresce. Mas você também não pode viver à base do caos. Então, durante meus 2 últimos anos, eu sou muito acelerado, tenho essa voz calma, né, esse sorriso doce, mas a minha cabeça é um turbilhão, Isso. né, então eu tenho muita dificuldade de desacelerar. Eu brinco, assim, que o que me desacelera é a minha filha. Se eu não tivesse filhos, eu acho que eu moraria no prédio do meu escritório, eu ficaria lá até 9 da noite, né, porque eu gosto muito de trabalhar. E o gostar de trabalhar, ele tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que, assim, o que vier, você vai, né? E o negativo é que, às vezes, não precisa ir, você vai também. Então, hoje, qual é o meu grande desafio? É desacelerar um pouco, porque eu entendi que eu não consigo desacelerar muito, não faz parte da minha natureza. Mas, para que a gente se mantenha minimamente em equilíbrio, né? Um equilíbrio que a gente não fique louco, tem a terapia, que tem que estar em dia,
Então, às vezes, eu quero dar férias à minha terapeuta, ela diz: "Você não pode ter férias agora. Vamos esperar mais um pouco, né?". Entender que não adianta você ter sucesso na carreira se a sua casa tá um caos. Então, as fases, né, para quem tem filho, as fases passam muito rápido, a minha vai fazer 14. Quando a gente se conheceu, ela era pequenininha, né. Então, assim, a fase de crescimento dela foi muito tomado ao trabalho. Só que, a forma como você lida com isso e como você mostra isso para os nossos filhos, é o que vai fazer diferença nessa fase que ela tá. Então, assim, eu tenho muitos fãs, mas ninguém é mais fã do que eu, do que Malu. Malu teve época, Inácio, que ela levava meu panfleto do escritório para a escola: "Ó, essa aqui é a minha mãe". Você sabia que a minha mãe fez 227 farmácias? Eu lembro por causa do número, né. Ela sofreu muito bullying na escola, porque em algumas datas eu não estava lá. Então, Dia das Mães, teve um ano que eu não pude estar, porque eu estava aqui, estava num evento de farmácia, e eu conversei com ela: "Mamãe vai precisar ir, é importante que eu vá, mas a gente vai almoçar junto antes, né". Eu cheguei no Dia das Mães, mas a festa da escola eu não estava. E aí uma coleguinha dela foi dizer: "Ah, sua mãe não está aqui, né? Onde é que está sua mãe?", né. E ela disse: "Você sabe quem é a minha mãe?". A minha mãe está dando uma palestra, ela é a primeira arquiteta a dar essa palestra no evento em São Paulo, sabe. Então ela é muito assim, ela é muito fã, muito fã. E aí quando é que eu quero chegar? Que a gente precisa explicar para eles, né, que é o nosso porquém, o porquê que a gente está trilhando dessa forma. Porque agora, né, eu tô quase 2 semanas longe de casa, né, mas ela entende. Minha mãe está trabalhando, minha mãe está construindo algo totalmente novo, e a gente precisa dialogar com eles para fazer sentido, né. Um ponto muito importante que eu passei a fazer de uns 3 anos para cá, acho que 4 anos, foi todos os anos a gente faz uma viagem só nós 2, normalmente depois de algum grande evento, né. Por quê? Porque ela precisa ver sentido nas minhas ausências, né. Ela tá longe, mas ela tá trabalhando, mas a gente vai viajar, e a gente vai viajar porque ela trabalhou para conseguir né, esse investimento da nossa viagem. Então, é desafiador. Tem hora que ela: "Não, mãe, eu quero você aqui", né. Mas ela precisa entender que há uma construção, eles precisam entender que não tem nada fácil, né, que não tem atalho, né. Eles também não precisam entender que é tudo muito difícil, às vezes é fácil mesmo, né. Às vezes a gente constrói tanto no difícil, que quando vê uma coisa fácil a gente: "Será que é isso mesmo?", mas às vezes é. Às vezes é resultado de todo o difícil, né, que a gente trilhou. Então, hoje eu entendo que não há equilíbrio, né, eu aceito o meu desequilíbrio, porque eu sempre quis crescer muito, e eu tenho certeza que eu ainda vou crescer muito mais. Só que eu preciso equilibrar com a Monique pessoa física, porque se a gente deixa só a pessoa jurídica falar, a pessoa física começa a adoecer. E eu sempre fui muito atenta à minha pessoa física, então, ao mínimo sinal, eu já digo: "Opa, preciso diminuir um pouco aqui, subir um pouco aqui hoje, semana que vem talvez eu tenha que, né, mudar um pouco", mas tentar equilibrar para que nenhum prato deixe, né, cair por muito tempo. Uma hora é um, uma hora é outro, mas a gente vai equilibrando um pouco de cada um. Uau, que bela aula, hein? Acredito que muitos, enfim, de quem está aqui com a gente no podcast e que tem farmácia ou trabalha em farmácia, a gente é Natal, Ano Novo, Carnaval, Dia Santo, enfim, eu trabalhei durante um período no turno tarde e noite, eu entrava acho que 13h40, 14h40 e até meia-noite. E muitas coisas da família, de festas, ou eu chegava depois do final, 1h, ou eu tinha que sair antes, rapidinho, né, então almoço de família de domingo e assim, por um lado a gente entende que faz parte da nossa missão, né, quando eu marquei o X farmácia, eu sabia que isso vinha no meu pacote, né. Mas por outro, também existe uma pessoa doida para poder viver algumas experiências, então o que você trouxe pra gente foi muito especial, como tudo que você faz, né, dona Monique. Então olha só, pra gente fechar, tá, caminhando aqui para o final, vou mandar uma pergunta daquelas que pode ajudar muita gente aqui.
quais são, no seu entendimento, hoje, as principais dores das pessoas, dos donos, gestores e equipe, farmacêuticos e o time de atendimento e tal, que você percebe quando você entra para trabalhar junto com uma farmácia? Uma das dores, né, um ponto que a gente falou agora há pouco, é esse equilíbrio entre estar na farmácia e estar em família. A área da manipulação é uma área que é muito predominante de mulheres, né. E uma das perguntas que eu mais ouvia estando nos eventos e conversando com elas é: "Como é que você dá conta com o filho viajar? Porque eu tô aqui, mas meu coração tá lá em casa". E eu digo: "Ah, o meu também tá". Só que a gente precisa entender qual é o propósito maior. E o farmacêutico, ele tem um propósito muito grande. Grande, que pode abraçar muitas pessoas, que pode mudar a vida né, o percurso de uma pessoa. Então, um dos pontos, né, que inclusive eu fiz uma aula com o Fernando Bittencourt, agora há pouco tempo, e a gente conversou sobre isso, quando eu comecei a entender o quanto o farmacêutico trabalhava, que eles trabalham muito, a primeira coisa que apareceu na minha cabeça foi: "Meu Deus, eu preciso ajudar essa pessoa a tirar férias". Como é que eu faço para que no projeto que eu vou fazer, na mudança do layout, eu possa gerar mais venda para a farmácia dele, ele possa viajar com a família? Porque tem donos que não saem de dentro da farmácia. E eles precisam sair, porque eles são empresários, assim como a gente, né, claro que depende da complexidade e tudo mais, mas há uma vida ali que precisa, né, andar junto. Então, esse ponto do CNPJ e pessoa física pesa muito nessa área, né. Um outro ponto, e isso, assim, eu até devolvo a bola para que você possa falar um pouco mais, é gerenciamento, de equipe. Quando a gente faz as aulas na comunidade, os donos participam, mas ele leva com ele 3 pessoas da equipe, 2 pessoas da equipe. Se ele não pode, ele manda os gestores da farmácia. E isso é um treinamento constante Uhum. para a vida toda, né. Uhum. Todo mundo, se você sentar com qualquer dono de farmácia, ele vai dizer: "Ah, tá muito difícil contratar. Ah, tá muito difícil selecionar essa geração nova". Então, a gente tem que entender que a gente está passando por um novo momento, a gente tem uma geração extremamente diferente da nossa, que nem é melhor nem é pior, é diferente. Uhum. E nas farmácias, o que é que eu observo muito, porque eu visito, né, então eu passo um tempo lá, eu olho o layout, mas eu olho muito o comportamento de quem está ali na frente. Porque não adianta você ter a melhor farmácia, o layout mais atrativo, os produtos todos no local certo, se as pessoas que estão ali não estão prontas para fazer esse trabalho em equipe com a estrutura, né. Então, esse gerenciamento de treinamento, quantas vezes vou trazer um exemplo atual, que eu tenho certeza que você já passou. O restaurante não foi o caso de hoje, a gente almoçou num restaurante maravilhoso, mas quantas vezes a gente vai para um restaurante, a comida é boa, o local é lindo e o serviço é péssimo. Falta de treinamento. Então isso conta muito. Então quando a gente vai fazer um projeto, a gente sempre quer saber quem é a equipe. Às vezes entrevista os colaboradores e o que o colaborador fala é totalmente diferente do que o dono está falando. Então ele acha que o problema é o dono, mas quando a gente conversa com a colaboradora, o problema é outro. Então a gente precisa ter esse cuidado de entender qual é o problema real, né. E quem está ali na linha de frente, ele vê coisas que muitas vezes o dono que está lá dentro da sala dele não vê. Uhum. A gente vai ter que gravar um novo podcast sobre falar de gente, né. Sem dúvida Sim. é o grande, para mim, assino embaixo, é o grande ponto do momento. A gente tem, muitas vezes, um cenário onde não há conexão entre as pessoas, a gente tem uma mudança nas vontades do próprio ser humano. Então a gente tem um modelo de trabalho que hoje não está cabendo legal para as farmácias, né. O próprio horário da farmácia é um desafio. Enfim, a gente que de alguma forma tem equipe, mesmo que seja num escritório de arquitetura, ou que seja numa loja ou numa indústria, não é,
a gente tem sim um desafio de saber montar uma boa equipe, e hoje eu coloco um viés para as farmácias enxutas, porque na maioria dos municípios hoje tá complicado sim você achar uma turma legal para montar aquele time, sabe? Então eu vejo da mesma maneira, e a forma como a gente consegue lidar com isso, Monique, Sim, cultura da educação. eu ia falar exatamente isso Cultura da agora. educação. E o Cultura. dono é aquele que, quando ele é o primeiro a levantar essa mão, a coisa caminha melhor, não perfeita, melhor, né? Mas se o time de gestão não tiver ali com a cultura de educação começando por eles, puxa, a gente tem um desafio ainda maior. E uma cultura diferente que entra aí, que é o seguinte: os mais antigos trabalham de manhã e os mais novos à noite. Só que na maioria das farmácias, quando a gente vê o hora por hora, não é? Às vezes o grande pico é no almoço e no fim da tarde. Isso muda quando é uma loja mais de centro, de calçadão, que às vezes é de manhãzinha, não, mas normalmente é o almoço e o fim da tarde. Então eu monto o time dos sonhos de manhã, dos mais experientes, e o time mais jovem para o maior horário de movimento na farmácia. Por quê? Porque tem em alguns lugares isso. Enfim, vários desafios aí. E eu vou aproveitar de fazer 2 perguntas. Falei que ia ser a última, é impossível, eu vou terminar esse podcast nunca com você. Eu não vou, enquanto tiver luz aqui, a gente não vai parar. A gente é contratado para, muitas vezes, né, para montar consultorias, consultórios e farmácias, dentre outras empresas. E pergunta assim, Inácio, ou o Thiago, né? Chego também pro Thiago. Tem alguma cor que vende mais? Porque a gente está numa fase de escolher o ponto, desenvolver a marca, desenvolver os diferenciais aqui. Eu vou perguntar para a arquiteta. Sim, Mito ou verdade? verdade. Inclusive, tem uma história bem curiosa, né? Uma dica aí, não para vender mais na farmácia, né? Mas, inclusive, eu já atendi uma farmácia que é rosa. Nunca tinha visto, foi a primeira vez, né? Que é a Rosas Pharma. Você sabia que a cor rosa é a cor que mais produz sentimentos positivos nas pessoas? Tem uma história que uma prisão americana pintou, colocou todos os uniformes, né, dos presos de rosa. E ele diminuiu bastante o índice da violência entre eles. Eles foram acalmando, né? É uma cor que as pessoas prestam muita atenção no que você está falando. Se você tiver com essa cor, claro que não é um rosa pink, choque. Aquele rosa calmo, claro, né? E eu sempre que vou fechar um contrato, eu vou de rosa. Eu falei isso numa aula há 4 anos atrás, e ainda tem gente que me segue no Instagram, que quando eu tô de rosa, você vai fechar um contrato hoje, hein? Hã? Mas é muito verdade isso, Legal. vem da psicologia das cores. Tem alguns tons de cor que, apesar de ser muito característico da farmácia, precisa ser usado com cautela. Por exemplo, o vermelho. O vermelho é totalmente farmácia, né? Tem muitas farmácias que têm o vermelho como um principal cor. Só que o vermelho, ele deixa a pessoa muito agitada. Então, antes, a gente tinha aquele fluxo de pessoas muito intenso na farmácia, a farmácia cheia. Hoje, a gente tem que parar e pensar. É melhor ela cheia, vendendo menos do que deveria, ou melhor ela não tão cheia, mas as pessoas circulando mais e comprando mais, né? Então, os tons muito vibrantes a gente evita muito, em demasia, né? Em muito lugar, mas alguns tons mais claros, área do dermo, a gente só tem o dermo se for preto. Não é mais assim, a gente tem a possibilidade do dermocosmético ser de outras cores, a gente fez um cinza com iluminação agora recente, foi muito bom. Então, tem alguns tons que a gente precisa usar de uma outra forma, né? Tons não muito vibrantes, fachadas não precisam ser todas de ACM, toda branca ou toda vermelha, só um nome de outra cor. Há outros materiais, há uma iluminação, há outros elementos que podem deixá-la mais atrativa, mas a cor, a minha dica master é cuidado com os excessos. Tudo que é excesso, ao invés de trazer o cliente para a atenção em comprar, ele deixa o cliente mais agitado e ele compra o que tem que comprar e vai embora. As coisas não são por acaso, né? Assim como a cor da lâmpada, como é que fala? Lumens, ou a Sim, tonalidade, isso tudo interfere. Mas eu vou para minha última pergunta. sim.
capciosa, né? Que livro está na cabeceira hoje ou qual que é o livro que você recomenda aqui pra gente? Tem 2 livros da minha cabeceira, um eu estou terminando agora. Um deles é o Essencialismo, que eu já li, estou lendo de novo, né, que é para diminuir, né, a quantidade de coisas que a gente faz que às vezes não precisa. E o outro é Não Tenha Medo de Ser Chefe, Ah, que legal. que é um livro sobre liderança. Eu comprei o livro pelo título, mas o livro é essencial para quem está liderando. Eu estou Legal. cogitando comprar para a minha equipe de liderados, né? A gente tem 2 coordenadores no escritório hoje, porque ele fala muito sobre a comunicação. Boa parte dos problemas que as pessoas têm com a equipe e farmácia, que são equipes grandes, está na comunicação. Então as pessoas falam A, ou a equipe entende B, ficam chateados e quem falou A não está entendendo nada, né? Então esses são os 2 livros Não de tenha história. medo de ser chefe, é isso? Não Tenha Medo de Não Ser tenha medo de ser Chefe, chefe e o do Essencialismo. Essencialismo. Você lembra o nome do autor? Greg? Mas a gente pode deixar aqui na descrição. Na descrição. Deixa o link da Amazon, né, para as pessoas Monique, comprarem. que alegria ter você aqui. Parabéns demais pela sua jornada. O mais legal da gente poder gravar é porque é um registro, é um Sim. retrato desse momento e de tantas coisas, né, incríveis, maravilhosas que certamente você tem pela frente. Que bom que você está na nossa área. Imagino que em alguns lugares o pessoal já deve até imaginar, aquela ali é a arquiteta farmacêutica, já deve embolar tudo, e você que convive tanto com a gente, passa horas e talvez mais tempo com o farmacêutico do que o CRF, eu gosto Sim. desse trocadilho, não é? Então, parabéns demais pela jornada, obrigado por ceder aqui o seu conhecimento. Eu tenho a plena convicção de que aprender com as pessoas é muito mais legal. A gente aprende mais, mas é muito mais legal. Eu, pelo menos, gosto particularmente. Então, eu deixo para quem está em casa o @Monique Freire Arquitetura. O grupo dela, que o link deve estar lá no Instagram, Isso, tá lá na bio do na Instagram. bio do Instagram, não é? Para você que tem farmácia ou quer abrir mais uma unidade ou quer reformar, converse com a Monique, tá bom? E o meu convite de sempre, que se você gosta de alguém na área farmacêutica, compartilhe o nosso podcast Farmaceuticar. Farmaceuticar é um verbo que para mim representa a gente na nossa expressão de arte, é o nosso trabalho, não é? Eu levanto muito a bandeira do valor do farmacêutico, do valor da farmácia. Então, você estando aqui com a gente, você realiza também um sonho do Inácio e dessa nossa comunidade vibrante, pequena, mas vibrante, forte, né, vigorosa, que acredita na gente. E eu quero aproveitar o seguinte: nos nossos desafios da vida, a gente tem Amazonas e Acre. Exatamente. Pra gente Falta fechar só esse mapa. só esse cotovelo, sabe, do lado esquerdo ali, para poder a gente sabe com uma coisa curiosa, Inácio? Quando eu tinha essa meta de atender todos os estados, não por vaidade, mas quando eu comecei a entender que o que cobrava na vigilância do Rio Grande do Norte era diferente da vigilância sanitária do Pará, eu disse: se eu quero escalar, eu preciso entender o que isso. cada uma cobra. E aí, a cada estado que a gente fazia projeto, que a gente aprovava um projeto, a gente Você vai ganhando marcava parâmetro, lá. vai ganhando parâmetro, né? Isso. Informação. Isso, porque a gente trabalha com confiança, né? Então, eu preciso chegar e falar para o meu cliente que está ali, a gente tem muita experiência em primeira farmácia. Das 254, 99, se eu não estou enganada, porque esse número, né, não sei se está correto, mas se não for isso é mais, é primeira. Então, metade dos nossos clientes iniciaram na área farmacêutica segurando na nossa mão. Então, eu preciso dar confiança para ele dizer, ó, se a gente fizer assim, não vai aprovar, não adianta, né? E por quê? Porque eu já fiz e eu sei que não aprova. Então, foi assim, né? Então, você que é do Amazonas e do Acre, chegou a sua vez, né, de conhecer os nossos projetos. Que maravilha. Monique, prazer ter você aqui. Eu que Alegria agradeço, tremenda poder fazer esse registro. Sim. Desde 2018, né, ó, gravamos. Pra vida. A gente tem acho que uma aula que eu fiz com você também que tá lá, eu acho que minha filha achou essa aula e deu print, mostrou para as pessoas da escola, é uma aula ótima. Tá na rede. Tá na rede. Mas eu que agradeço o convite, conte comigo, né, não só você, mas todos os farmas, para o que precisarem. Maravilha. Um grande beijo, até breve e bora farmaceuticar.